Seja bem-vindo ao canal da Generali. Aqui nós vamos falar da liderança com propósito. A nossa intenção é contribuir para que você consiga entender ou compreender ou ter ferramentas para ser utilizada no seu dia a dia, se você já é um líder ou se você aspira a essa posição. Esse vídeo de hoje vai falar da lei da navegação. Ela é a quarta lei do livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. E a gente vai atuar em cima desse projeto sobre a lei da navegação. Aqui eu explico o conceito com minhas palavras e eu trago aplicações práticas para um líder no dia a dia. Primeira coisa que eu quero que você comece a refletir. Qual a diferença entre alguém que só dirige e alguém que realmente traça a rota? Pensa num líder que você tinha como uma inspiração e que ele realmente traçava a rota, ele fazia com que as pessoas elas seguissem para um objetivo. E aquele que apenas estava ali na direção da liderança. Então hoje vamos ver por que existem líderes que eles sabem navegar, garantem que a equipe ela acabe chegando ao destino, mesmo quando o mar fica revolto. Vão ter momentos de obstáculos e a gente começa a separar o que é pilotar de navegar. Porque pilotar, ele guia no dia a dia, ele mantém o barco em movimento, ele está pilotando. Mas navegar, ele planeja a rota, ele prevê obstáculos e ele garante que haja o caminho seguro para o destino que as pessoas desejam chegar. Um bom líder, ele não só reage ao presente, ele traça o curso antes da viagem começar. Às vezes eu percebo e ouço em algumas encontros de consultorias que praticamos, algumas lideranças que estão apenas dirigindo o barco e usando um mindset, ou seja, um padrão de pensamento ainda muito negativo e usa como desculpa que eu não tenho tempo. Mas isso é uma desculpa e a gente precisa começar a refletir melhor sobre a gestão do nosso tempo, como anda a nossa delegação. Por isso que eu trouxe também aqui algumas mensagens e se você quiser aproveite para anotar que o próprio Maxwell fala no livro. Uma delas é: navegar é decidir onde queremos chegar, escolher o melhor caminho e preparar o time para o que pode acontecer pelo caminho. Olha a importância disso, você preparar o seu time, aprender a traçar esse momento. Então vamos entender os princípios essenciais para uma navegação mais consciente. Já deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. Primeiro, conheça o destino. A clareza sobre o objetivo final é extremamente importante. A gente ainda vê empresas que não deixam claro para onde elas estão indo. Não basta ter missão, visão e valores num quadro da empresa, mas as pessoas elas não compreenderem, elas não entenderem na prática se realmente o destino é aquele. Então conheça, aprenda a ter clareza sobre esse objetivo final. Em segundo, planeje a sua rota. Os passos, os marcos, os recursos necessários. Existem tantas ferramentas de gestão que podem te auxiliar. Hoje mesmo a gente trabalha com a inteligência artificial e ela bem utilizada pode ser um fator positivo para você. Em terceiro, antecipe os seus obstáculos. Riscos e plano B, ele é muito importante. Às vezes tem líderes que falam para mim, eu prefiro ter o plano B, C, D. Talvez não tanto, mas é importante a gente saber que se houver algo fora daquele teu rumo, ou acontecer um obstáculo, que é um processo natural da nossa vida, em todos os sentidos, na pessoal ou profissional, eu preciso saber quais são os riscos, vale o meu risco, e o que eu tenho como plano B para eu conseguir passar por esse obstáculo. Em quarto, use os seus dados e experiência. A gente não pode deixar em segundo plano a oportunidade de tudo que a gente já aprendeu no passado. Isso é importante. Então, assim, quais são os meus aprendizados do passado? Quais as informações que eu tenho atualmente? Então, trabalhar os seus dados são fundamentais. Se a liderança ela não consegue acompanhar resultados, conferir os seus indicadores,
Como que ela vai saber se ela está distante ou está chegando em sua meta? Comunique, por quinto, a sua rota. A comunicação é um ponto crucial dentro da organização. Então, todos devem entender qual é o seu plano e o seu papel. Não é ficar naquele seu mundo de liderança individual e não compartilhar com a equipe a rota. É um planejamento mesmo. Em algumas instituições, principalmente de grande porte, eles chegam a juntar a equipe em volta de uma mesa e eles colocam um mapa bem grande e faz mesmo com um traço. Olha, é aqui, essa é a área, onde nós vamos chegar, o que vamos fazer. Em 6, ajuste conforme necessário. A gente precisa monitorar, avaliar como anda esse progresso e corrigir a rota quando necessário. Então é muito importante para que eu consiga ter um alcance de resultados, fazer os ajustes que for necessário nesse caminho. Fica mais uma mensagem aqui que é importante para que a gente faça essa reflexão. Sem um plano claro, a equipe perde tempo e energia. Com ele, todos remam no mesmo ritmo. Então, se eu tenho um plano claro, é mais fácil que todos estejam alinhados a esse projeto. Maxwell compara expedições. Algumas falharam por falta de quê? De planejamento. Outras seguiram o plano e alcançaram o objetivo. Nós temos até um filme muito importante que fala sobre o Titanic e ele também fala sobre isso, sobre o planejamento. O que adiantou fazer todo aquele projeto belíssimo, mas não ter uma clareza sobre onde você está navegando, quais seriam os planos para os obstáculos, e a gente sabe qual foi o final do filme. A lição: coragem sem rota não basta. Não adianta a gente ter uma coragem, mas a gente não tem a rota, a gente não traça o caminho. Então imagine lançar um produto. O navegador define as metas, o cronograma, os pontos de validação e os planos de contingência. Não deixar tudo ao acaso. Qual vai ser o resultado disso? Menos retrabalho, maior chance de sucesso. Então, assim, eu participei recente de uma festa de 13 anos de uma empresa e óbvio que não se faz uma festa para comemorar 13 anos de um dia para o outro. Aquilo já veio um planejamento antecipado e o resultado foi impecável a festa, clientes satisfeitos, retorno positivo em vários pontos de informações de marketing. A própria equipe muito bem estimulada e ficando feliz por participar desse crescimento. Uma outra mensagem muito importante: navegar bem transforma esforço em resultado previsível. Então eu vou passar aqui para você passo a passo prático para um líder de sucesso e que queira navegar bem por esse marzão. Primeiro, defina claramente qual o objetivo, onde vai ser o porto de chegada. Isso é importante porque vocês têm como visão aonde nós queremos chegar. Depois, divida em marcos. Quando a gente trabalha um plano de desenvolvimento individual na empresa, nós damos metas. Então, muitas pessoas acabam gerando na vida pessoal ou profissional dela sonhos, planos, mas quer fazer tudo ao mesmo tempo. E é óbvio que acaba não fazendo nada. Então, separa por prazos, por marcos. O que vai acontecer daqui a 30 dias? O que precisa acontecer em 60 dias? O que precisa acontecer em 90 dias? Quando eu planejo, isso fica muito mais fácil e visualmente a gente consegue ter um parâmetro se está alcançando ou não. Tá tudo bem se tiver que reprogramar. Nós trabalhamos o Programa de Desenvolvimento Individual nas lideranças pensando nesse trabalho, nesse foco sobre o líder num formato individual e também porque ele vai conseguir desenvolver suas metas em curto, médio e longo prazo. E lá a gente separa, dependendo da empresa, a maioria aceita
fazer em curto prazo em 2 meses, depois o médio em 4 e o outro em 6. Você consegue dar um foco melhor. A própria atualização da NR1, ela vai desenvolver o projeto de você pesquisar, levantar essa pesquisa dos riscos psicossociais, mas ela também quer ver um plano de ação. Ela não quer ver, o governo não quer ver que você quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas que você precisa ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, em seguida, identifique os recursos necessários. Quais são as pessoas que estão envolvidas, quais as que podem me atrapalhar, qual é o orçamento que eu tenho. Às vezes a gente precisa realizar com criatividade certos projetos e que vai ter um custo, na maioria das vezes, até um custo zero. Ferramentas, que ferramentas eu preciso? Principalmente as ferramentas em que eu vou conseguir validar aquele passo a passo, saber se eu estou no caminho certo, se a gente precisa fazer uma mudança. E aí sim, em seguida eu vou listar os riscos. Quais são os riscos que eu tenho, que eu preciso começar a preparar um plano B, um plano de contingência, para que eu possa realmente minimizar qualquer problema no meio do caminho. Depois a gente compartilha o plano com a equipe, alinhar as responsabilidades, quem é responsável pelo quê. E nesse momento de compartilhar o plano, fica muito mais fácil você também fazer com que as pessoas elas sumam o que elas precisam naquele projeto, qual é a responsabilidade de cada um. Quando você desenvolve um plano de ação, você tem prazo, você tem o que você vai fazer e quem vai se responsabilizar. E depois você vai monitorar o progresso. Semanalmente é o ideal, porque você não perde o foco. E se as empresas elas tiverem uma reunião com objetivo, aquilo se torna um processo muito mais prático, você atinge resultados mais rápidos e não fica tratando de outras coisas quando o foco é monitorar o progresso semanalmente do seu plano de ação. E se houver necessidade, você vai ajustar a roda. E aquela situação de fazer, da gente ter, então, um processo interno para que a gente possa alcançar resultados. Então, faça esse mapa com a sua equipe. Quem sabe a rota remete confiança e engaja o time. Eu dou segurança, eu gero realmente propriedade sobre aquilo que eu quero passar. E isso faz com que a minha equipe ela se sinta segura nas mãos de quem realmente consegue saber para qual destino nós estamos navegando. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com alguém que está no caminho da liderança ou que deseja liderar também.